Olá, muito boa tarde. Entrando ali com mais um plantão para atualizar de dados da Covid-19 ali na Cabo Verde, mas também no mundo. Hoje, a Direção Nacional de Saúde atualiza mais 30 casos positivos da Covid-19. O país registra então, de momento, 615 casos acumulados, sendo que 314 já ainda ativo e 294 casos já recuperados e não tem 5 óbitos. Apesar do aumento, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública considerar normal o aumento controlado de casos positivos no pós-estado de emergência. Os outros países que estão em momentos diferentes da epidemia, logo após o levantamento do estado de emergência, sempre houve um ligeiro aumento do número de casos notificados. Portanto, eu penso que essa não é anormal haver esse aumento, ainda é um aumento controlado, que não é um aumento repentino ou súbito, não temos assim 50, 100 casos, os casos vão aparecendo, não é? E podem até haver nos outros concelhos, mas não é um processo inesperado. Já se esperava que eventualmente com o levantar do estado de emergência possa haver um aumento do número de casos, mas que depois acaba por reduzir. E em relação à retoma de ligações aéreas, que tem uma previsão para iniciar 30 de junho, o presidente do INSP acredita que até lá vai estar pronto com as condições sanitárias. Eu acredito que até a 30 de junho estarão todas as condições prontas para a questão da realização dos testes. O governo está a fazer uma aquisição de testes, de equipamentos, alargar as possibilidades de realização de testes PCR para outras ilhas. Então, esse é um processo que está sendo neste momento trabalhado e, claro, com essas condições, as pessoas fazerem testes antes das viagens, com as devidas recomendações, eu penso que tudo correrá bem. Eu acredito que sim. E saindo de Cabo Verde, no debate em Moçambique, onde registra até o momento 453 casos confirmados da Covid-19 e 136 recuperados, isto tem de momento 2 óbitos. Mais 20 pessoas acusaram positivo ao teste de coronavírus no país, em resultado dos últimos testes tornados públicos esta terça-feira pela Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene. Ao todo, foram 610 testes realizados. Dos novos testados, 590 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e 20 revelaram-se positivos para a infecção de Covid-19. São 411 casos de transmissão local e 42 casos importados, todos de nacionalidade moçambicana. Em termos de descrição dos casos, dizer que todos os casos que nós reportamos hoje são nacionais, portanto, de nacionalidade moçambicana, dos quais 10 casos são da província de Nampula, 7 casos da província de Maputo e 3 casos da cidade de Maputo. Cabo Delgado tem 164 casos, com 76 casos ativos. Niassa com 5 casos. Nampula, 136 casos, com 1 recuperado. Zambésia, 2 casos. Tete, 5 casos. Manica, 3 casos. Sofala, 13 casos. Inhambane, 4 casos, com 1 recuperado. Gaza tem 3 casos positivos. Assim, o país conta com 136 pessoas completamente recuperadas de infecção por Covid-19. A cidade de Maputo tem 38 casos ativos e a província de Maputo tem um total de 27 casos ativos em resultado da recuperação dos demais casos detectados nestes que foram os primeiros focos de transmissão no país. Com o registro de 2 óbitos por Covid-19 em Moçambique, o Ministério da Saúde reitera a necessidade de maior vigilância da parte do público em geral. Nós continuar ainda para a África, onde nós agora tem Angola, onde famílias se enfrentam a queda do poder de compra e que deixam famílias em estado de pobreza. Comprar sem fazer muitas contas virou privilégio. O país tem vindo a assistir a queda no poder de compra de muitas famílias. Sem novos reajustes nos salários e com a constante desvalorização do Kwanza face ao dólar, milhares de trabalhadores ficaram em situação de extrema pobreza, como define o Banco Mundial. Isto teve um impacto tremendo no aumento do nível de preço e, consequentemente, na redução do poder de compra dos angolanos. Tudo isso concorreu para que o país caísse na tabela dos salários mínimos da região da SADC, ocupando uma das 4 últimas posições, com o salário mínimo fixado nos $37.
abaixo até de Moçambique, que paga $70 de salário mínimo. A situação de crise contribui hoje para que milhares de famílias estejam abaixo da linha da pobreza. O salário mínimo nacional é estipulado por setores, sendo que em Angola o menor é o da agricultura, que teve um reajuste no ano de 2019 de 16.503 kwanzas para 21.454 kwanzas, o equivalente a $37. A questão que se coloca é: o que uma família numerosa consegue comprar com esta quantia? Analistas acreditam que para alimentar com cestas básicas uma família de pelo menos 6 pessoas serão necessários 4 salários mínimos. Sobretudo a cesta básica, que são os nossos produtos alimentares do dia a dia, que não pode faltar numa família o arroz, o feijão, isso tudo. E não é assim bem chegando. Não chega. Não é suficiente. O saco de arroz está ali já 14, 13, 12 mil. Não tem como. Entretanto, este economista, professor universitário, adverte que a avaliação de pobreza tem outras implicações. Uma delas é a alimentação. E em Angola é fundamental percebermos que a base alimentar é constituída por milho. Aqui estamos a falar na parte norte e central, estamos a falar também o Ambibiel. Aqui no corredor central estamos aqui a falar de Luanda, Bengo, Malange, Kwanza Norte e um pouco do Kwanza Sul. É constituída por bombó, a fuba de bombó, e a sul é constituída por maçã. São produtos que não são importados, são produtos produzidos localmente. Naturalmente, o aumento da taxa de inflação não tem o mesmo impacto sobre esses produtos quando comparado com os produtos importados. Para reverter o quadro e amenizar as carências, o setor informal tem dado respostas. E é um aumento significativo na venda de frutas, verduras e outros produtos de produção local no mercado informal e tem servido de amortização, fator de amortização dos impactos negativos devido à redução das importações causada pela redução da venda de divisas. E já se sabe que a pandemia de coronavírus já afeta mais de 7,2 milhões de pessoas e já matou mais de 410 mil em todo o mundo. Apesar de que vários países já começaram a registrar diminuições, mas ainda a palavra de ordem é a prevenção. Que ali foi mais um plantão informativo. Continua ligado ali na Record TV Cabo Verde.